neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Para as horas longas e de solidão, existe um bom lugar de consolação, lugar de proteção, lugar de compreensão, lugar de salvação, de graça e paz. Na rocha eterna está, jamais se abalará. Em pleno mar, sossego e vida traz. Para as horas negras de perigo e dor, existe um bom lugar onde existe amor. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde Deus está. Eu sou amado ali, eu sou cuidado ali, sou esperado ali. Preparou e o Salvador comprou, e nada aqui me poderá tirar. Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar onde
homem para que minta, diz a palavra do Senhor. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Quem não mente numa coisa, mente em outra. Às vezes o homem é uma coisa na presença e é outra muito diferente na ausência. Isso é uma mentira. Mas quando o homem tem Deus, Deus é tanto na presença como na ausência. Um exemplo: há maridos, esposos, pais que quando estão com suas esposas, com seus filhos, nos lares, na sociedade, são uma coisa. Quando estão ausentes, são outra, muito diferente. Há pessoas que, quando estão na igreja, apresentam ser uma coisa, mas quando estão lá fora, são outra, muito diferente. Isso é mentira. Há mulheres que se enfeitam de tal forma e se pintam de tal maneira que parecem ser uma coisa, quando na realidade é outra, muito diferente. Isso é mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Agora, isto soa como fanatismo. Mas, ouvintes, pouco adianta nós estarmos conseguindo coisas interpretadas para que possamos sustentar uma posição como cristãos que não reflita diante do mundo natural como fanatismo, como loucura. Melhor fora então que deixássemos Deus de lado, deixássemos Cristo de lado, o nome de cristãos. De um lado, Deus ama a realidade, a verdade, porque Ele é verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Então, melhor fora que não tentássemos ser uma coisa que não somos, fingindo, como Paulo disse, não com uma fé fingida. Isso é uma mentira. Deus é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Por isso, nós constatamos que um dos segredos que o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, veio revelar foi o batismo do Espírito Santo sem sensação. Isto é porque o cristão é cristão em quaisquer circunstâncias, a toda hora, em qualquer momento. Nós encontramos cristãos cantando nas igrejas, corais, conjuntos. Muito bem. Na Bíblia nós encontramos cristãos cantando dentro da cadeia, chicoteados. Na igreja nós os encontramos cantando sob todos os direitos, sob todos os amparos que existem no mundo. Mas na Bíblia nós os encontramos cantando com que tipo de voz, não sei, mas chicoteados, apanhando, sob uma pressão tremenda, sob uma perseguição horrível. Eles entravam na arena cantando e louvando a Deus. Isto é, porque Deus estava neles. Deus é o mesmo em qualquer lugar. Por isso o batismo do Espírito Santo, que agora sob a luz da palavra nós sabemos realmente o que é.
não é outra coisa senão Deus habitando num corpo humano, Deus andando em dois pés, ligando uma alma, fundindo uma alma, um espírito, a sua palavra, a ponto dos dois serem um. Ouvintes, há muitos que pregam e vivem como se fôssemos alcançar o céu somente através da morte, somente quando morrermos. Isto é um engano. Paulo, há quase 2000 anos atrás, disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele disse no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Vocês vão encontrar que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ora, isso é tremendo. Isto é maravilhoso. O Evangelho que canta e que prepara o povo somente para ter um encontro com Cristo através da morte, não é completo. Pode ter uma parte completa, isto é, uma parte correta, porque na verdade todos nós estamos supostos a partir antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que será oculta ao mundo, aos olhos naturais, dos homens que não amaram a Deus, que não amaram e não obedeceram o Evangelho, dos homens que rejeitaram a mensagem do dia. A aparição de nosso Senhor Jesus Cristo será exclusivamente a seus eleitos. E você tem uma prova bíblica para isto, que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto apenas por uns 500. Os demais ficaram crendo na mentira dos sacerdotes que subornaram os soldados romanos para mentirem que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E ninguém mais viu a Jesus a não ser nos apóstolos, na igreja. Isto é, vendo as suas obras, as mesmas obras que Jesus fez em sua igreja. O mesmo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, Paulo estava pregando, escrevendo há quase 2000 anos atrás, se referindo tanto àqueles que partiram, que dormiram em Cristo, quanto àqueles que estivessem vivos. Haverá um grupo de pessoas na terra que verá a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que estará no arrebatamento, sem provar a morte, sem passar pela morte física, tendo seus corpos transformados. Paulo disse que isso é um mistério, nem todos dormiremos. Isto quer dizer, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados. Os que morrem terão corpos celestiais e estão em corpos celestiais, aguardando a ressurreição, para então tomarem posse de corpos glorificados conosco, os que estivermos vivos
naquele momento glorioso. Isto é maravilhoso. Isto é mais do que sublime. Os homens fazem uma corrente de verdades acerca de Deus, mas nós devemos aprender uma coisa muito profunda, que a força máxima de uma corrente é conforme a seu elo mais débil, a seu elo mais fraco. O que vale dizer? A força máxima de uma corrente está no seu elo mais fraco. E se fazem correntes de verdades, dizendo Jesus Cristo é Salvador. Bom, isto é um elo que é verdade. Jesus Cristo é Filho de Deus. Outro elo que é verdade. Jesus Cristo cura. Isto é um outro elo que é verdade. Mas chega lá na frente e ele diz: Jesus Cristo é uma segunda pessoa. Isto não é um elo de verdade. Apenas um exemplo que eu estou dando. Você não encontra esse elo nas Escrituras. Então aquela corrente tão forte de verdades fica tão fraca quanto a este elo sem revelação, este elo tão fraco que nunca pode conduzir a igreja a este grande mistério, porque se o homem não pode ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus manifestado em carne, esse mistério nunca se cumprirá nele. Se ele não compreende, se ele não tem a revelação e não aceita que Deus se manifestou em Cristo, como ele poderá ter a revelação que Deus tem se manifestado através dele, deste homem, da mulher? Nunca. Ficarão crendo em Jesus como Salvador. Os demônios também creem. Isso não é tudo. Agora a coisa é diferente. Agora é Deus andando em você. Agora é toda a palavra restaurada para produzir fé perfeita para o rapto. A única coisa que segura um povo num nível verdadeiro, espiritualmente falando, é o rapto, é o arrebatamento, é a fé para subir. A cura divina não segura mais ninguém no verdadeiro evangelho, porque o homem pode ser curado e pode curar os doentes sem se afastar da iniquidade. Mesma justificação pela fé, mesma santificação, mesmo uma vida aparente com frutos, etc., pode ser vivida, mas ninguém pode viver toda a palavra de Deus sem esta fé, sem este evangelho que os apóstolos pregaram, sem o batismo dos apóstolos. Veja que elo tão fraco ficou na queda da igreja. Batismos, os títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome que Jesus exige em São Mateus 28:19. Você diz: ah, mas isso aí é coisa dos apóstolos. E eu prefiro obedecer a Jesus Cristo do que obedecer aos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser cristão sem, antes de tudo, ser apostólico. Ninguém. Você vai me dizer que São Pedro foi quem desobedeceu a ordem de Mateus 28:19? Que São Paulo desobedeceu? Todos os apóstolos desobedeceram. E os dirigentes do concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, lá em Roma, é que obedeceram a Jesus. Pedro desobedeceu, Paulo desobedeceu, Filipe desobedeceu. Todos os atos dos apóstolos ficam anulados para estes que negam o batismo apostólico, a doutrina apostólica acerca da unicidade de Deus, em troca da fé niceiana que foi criada em Roma, naquele conclave do chamado cristianismo com o paganismo. Quando deram datas
do nascimento de Jesus, ao dia que os pagãos adoravam o sol, comemoravam dia 25 de dezembro. Eles adoravam tendo seus pratos redondos, e a igreja então aceitou uma hóstia redonda num verdadeiro pacto com o paganismo. E outras coisas tantas, como no lugar daqueles 3 deuses que eles tinham, inclusive a mulher com a criança na mão, um culto de licenciosidade. Então, no conclave, que Constantino foi o intermediário político da coisa, eles aceitaram 3 pessoas distintas. Daí então surgiu o batismo trinitariano, porque lá dentro do próprio Vaticano, em Roma, tem um documento que mostra que 100 anos depois de Cristo, a igreja ainda batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos a corrente das verdades. Você vai pensar nisso. É um fato. Se eu tenho uma corrente de elos muito fortes, mas lá na frente, no meio, eu ponho um elo de arame, que me vale estes elos fortes? Aquilo vai arrebentar ali e eu vou cair no inferno com todos esses elos fortes. O homem está dependurado no inferno por uma corrente. Esta corrente deve ser formada, constituída de elos fortes, elos iguais, de toda a palavra de Deus, porque caso contrário ele vai cair no abismo, na condenação eterna. E se você não pode ver esse mistério de Deus em Cristo, você nunca verá o mistério de Deus em você. Você ficará sempre sendo um religioso apenas, intelectual, mental, sob a fé de sua igreja, mas nunca com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em dinâmica na sua vida. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, Deus cumprindo, Deus realizando a sua obra em você, lhe dando a estatura do varão perfeito. Você poderá ver esse mistério em outros homens e colocar um homem assentado ali no lugar, parecendo com Deus, e dedicar-lhe toda a reverência e confiar a sua alma, aquilo que aquele homem ensina e tudo mais. Mas fique sabendo, o mistério de Deus nunca se cumpre em você, e a salvação é individual, o arrebatamento é individual. O problema é seu, não é de um grande homem assentado ali, não é de um pastor, não é meu. A minha fé não te leva para os céus, é a sua fé em Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo em você, é que te levará no arrebatamento. Esse é o mistério que o mundo não pode entender. O filho vem através da mulher, individualmente falando, sai do pai, passa para a mãe e logo vem a luz. O filho vem através do pai para a igreja e é tempo dela sentir dores de parto para dar à luz o filho, manifestar Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, que Deus os segure numa corrente completa, sem elo de credo, sem elo manufaturado, sem elo de arame. E Deus sustenta cada um na sua verdadeira palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Senhor, tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei contigo, eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir,
com teu poder, com teu amor, com tua graça. Eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se você tem expulsado a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E isto é algo muito perigoso para um homem, para uma mulher, ou mesmo um menino que já tem consciência, cruzar essa linha. Porque logo que se cruza essa linha de morte, não há oportunidade de regresso. Isso nos faz lembrar das dimensões. Nós temos 7 dimensões. 3 delas é a matéria, o tempo, é a luz na qual nós vivemos. A quarta são as imagens, as vozes que estão no ar, no espaço e que podem ser captadas através de aparelhos, televisores, radiofônicos. A quinta dimensão é justamente para estes que cruzam a linha divisória entre a misericórdia e o juízo. Então, depois que eles cruzam esta linha, não há oportunidade de regresso. Agora, ouvintes, isso deve ser encarado com realismo. Aqui não existe pessimismo, não existe sugestão, não está havendo nenhum fanatismo. Mas nós devemos encarar o nosso destino eterno pelo prisma real. Uma coisa que simplesmente vem a cauterizar a nossa consciência. Então, o que serve isto? É para nos prejudicar com prejuízo eterno. Agora, notemos que antes do homem passar para a quinta dimensão, ele tem que rejeitar a misericórdia aqui. Ele atravessa essa linha enquanto está em vida. Não é depois que morre. Ele já morre enquadrado, preso à quinta dimensão, que é como num pesadelo, um estado de espírito. Ele já morre no inferno. Ele está em inferno em vida. Ele não tem segurança da vida eterna.
E a quinta dimensão é justamente isto. Não chega onde gostaria de chegar para um descanso e nem tampouco pode regressar para esta dimensão na qual ainda poderia se arrepender, se converter. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então vamos repetir: se você tem expulsado a Deus, resistido a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Aquele homem fica expulsando aquela mulher todos os dias. Chegará um dia que ele a expulsará pela última vez. Aquela mulher fica expulsando aquele homem todos os dias. Haverá um dia que ela o expulsará pela última vez. Os filhos resistem aos pais. Uma filha resiste à mãe. Até que chega o dia e a hora, o momento em que ela a resistirá pela última vez. Assim é com Deus. Nós citamos a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7, quando Caim caiu seu semblante e irou-se contra o seu irmão Abel, ao invés de irar-se contra Deus, que rejeitou o seu sacrifício, irou-se contra o seu irmão, que não tinha feito nada contra ele, simplesmente porque o seu culto foi aceito por Deus. Agora ele devia irar-se contra Deus, mas acontece que a semente que estava nele era do diabo. E mais do que ninguém, ele, o maligno que estava em Caim, sabia e sabe que ele não pode destruir a Deus. Ele não pode matar Deus. Ele não pode vencer a Deus. Então se atirou contra Abel fisicamente. O máximo que ele pode fazer também. Jesus disse: não temeis os homens, que não podem fazer nada mais do que matar em corpo. Antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Bom, amados, mas vamos pensar um pouquinho sobre o desejo. Deus disse para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já dá porta. Você está rejeitando uma coisa voluntariamente. Você está olhando para um lado por sua conta própria. Você está escolhendo ser um assassino. Você está escolhendo ser o primeiro assassino do mundo, como Eva escolheu ser a primeira mulher que se perverteria no mundo, quando ela foi conquistada pela serpente. Jamais poderia haver um segundo assassino se não houvesse o primeiro. E quem foi o primeiro? Você acha que uma mulher santa, pura, imaculada, e que somente por comer uma maçã poderia trazer a primeira semente homicida ao mundo? Não, essa semente só poderia vir através de um primeiro ato pervertido. E foi o que a serpente fez com Eva. Ela a conquistou, o diabo conquistou a Eva e injetou a sua semente no seu ventre. Então, houve uma primeira prostituta no mundo para ver a segunda. E não poderia vir uma semente tão má e tão perversa, a não ser através de um ato tão mau e tão perverso como aquele que Eva cometeu. Veja o que ela própria disse em Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho,
e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela própria disse que Deus lhe deu uma outra semente no lugar de Abel. Aquilo era uma semente. No primeiro versículo de Gênesis, capítulo 4, a Bíblia diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Ela só podia dizer assim, porque a lei vem do Senhor, a lei da concepção. E teve mais a seu irmão Abel. Agora veja, a Bíblia não diz que Adão conheceu novamente a Eva para ela ter Abel, conceber e dar à luz Abel. A Bíblia emendou a coisa, e teve mais a seu irmão Abel. Já no versículo 25 a Bíblia diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora sim, veio uma semente no lugar daquela que Caim matou. Mas nós queremos enfatizar bem isso aqui para os nossos ouvintes. É que o desejo de Caim não podia ser executado. Pelo contrário, não poderia nunca existir tal desejo em Caim se ele não tivesse vindo de um ato pervertido. Nunca. Agora está aqui. Se você é um cristão gerado através de um ato religioso pervertido, você vai ter desejos, você vai ficar escravo dos desejos mundanos, assassinos, homicidas espiritualmente falando. Por isso você deve desejar ser gerado de novo pelo Espírito Santo, ser gerado legitimamente, sem nenhum credo, sem nenhum dogma, sem nenhuma interpretação humana, nascer de novo, ser gerado pelo Espírito Santo, genuinamente, para que então seus desejos não sejam como os desejos de Caim. Deus disse: e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, vejam como está o desejo da mulher, mesmo chamada cristã, e é gerada, cuja fé é gerada por um credo manufaturado por homens. Veja o desejo do seu coração, suas atitudes, suas maneiras, mostram perfeitamente que desejo há em seus corações. Deus vai julgar de todos os modos deste mundo é pelo desejo que há nos corações dos homens. E esses desejos todos, por mais bonitos que sejam, são inspirados pela serpente, são inspirados pelo maligno. E vocês olhem aqui uma coisa, escutem bem, anotem isto. Que Satanás não inspira desejos maus somente, porque caso contrário, ele não poderia enganar a quem quer que seja. Foi Satanás quem inspirou o culto de Caim. No entanto, o culto de Caim foi dedicado a Deus e não a Satanás. É Satanás quem está inspirando esses cultos falsos, técnicos, floridos, sem revelação do Espírito Santo, sem a revelação do sangue de Jesus Cristo. Antes de um homem dedicar um culto a Deus, ele tem que nascer de novo. Antes de uma mulher dedicar um culto a Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser gerada pelo próprio Deus, porque caso contrário, o seu culto é enfadonho, causa náuseas diante de Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O salmista está falando justamente a pessoas cujos desejos são inspirados pelo Espírito Santo, a pessoas que deleitam-se no Senhor.
Ora, que tempo estamos vivendo, que hora estamos encarando. Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 1, eu gostaria que os meus ouvintes lessem, porque o tempo aqui não nos permite debulhar a coisa, minuciar. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. E veja como Deus fala dessa apostasia, desse sodomismo que iria tomar conta e que tem tomado conta, a ponto das concupiscências tomarem conta dos corações, de tal forma que os homens se tornariam imundos para desonrarem seus corpos entre si. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, desejo da carne, desejo do coração dominado pela carne. E Paulo disse, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, aos desejos de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Paulo disse no versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Mas ele fala também a respeito das mulheres. Está aqui, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, quer dizer, a seus desejos infames. Veja o que Deus falou com Caim. Para ti será o seu desejo, e você dominará sobre ele. Desejo de matar, desejo de cultuar a Deus, desejo de matar, desejo de prostituir, desejo de exibir os corpos, desejo de manifestar tudo que inspira concupiscência, tudo que inspira sexo, tudo que inspira vício, propagandas insinuantes, mulheres desnudas, despidas das fotografias, nas bancas, nos estabelecimentos comerciais, sob as vistas passivas das famílias, programas em todos os meios de publicidade que afrontam a moral, que depõem contra a moral, acabando, arrasando tudo. Mas Deus disse, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eles estão querendo parecer com mulheres, e as mulheres estão querendo parecer com homens. Eles estão se vestindo como mulheres, e as mulheres estão se vestindo como homens. Eles estão ficando com cabelos crescidos, e elas cortando seus cabelos como homens. Agora o que está acontecendo? Os homens têm sido entregues aos seus desejos. Às vezes, como Paulo mesmo disse nesse primeiro capítulo dos Romanos, não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem. Às vezes não praticam, mas consentem dentro da igreja, consentem nas repartições, consentem em tudo quanto é lugar, nas escolas, infestando os ambientes, contaminando, e estão aí com tanto amor pelo meio ambiente. Ah, que amor pelo meio ambiente! Hipócritas, sepulcros caiados, quem vos livrará da condenação do inferno? As nossas filhinhas vão para esses meios ambientes e já voltam de lá sabendo tudo que não presta, tudo quanto é decomposição moral, nas paredes, nas revistas, naqueles que deveriam ser exemplos, nos tutores, nos mestres. Onde estamos parados? Jesus disse que seria como nos dias de Sodoma e de Gomorra. Seria como nos dias de Noé. O desejo de Caim está sendo expressado, gana, sangue sendo derramado, insegurança por todos os lados, desejo de cultuar a Deus, mas desejo de matar. Veja qual foi o desejo da igreja assassina, que está sentada sobre muitas águas, que quer dizer povos. Desejo de cultuar a Deus com seu culto apóstata, com seu culto pagão,
e logo em seguida matar, trancar a boca dos cristãos, dos verdadeiros que falassem contra ela. Ela tem a mesma gana, ela tem o mesmo desejo. E veja se nós poderemos continuar mostrando essas verdades. Mas fique sabendo, mundo moribundo, você tem rejeitado a Deus por muitas vezes. Mundo religioso, você rejeitou a mensagem de um profeta, e agora só resta sobre você, mundo, pestes, terremotos, rumores de guerras, fome, insegurança por todos os lados, doenças. Que Deus tenha misericórdia de cada um. Há uma solução, é individual. Escapa-te por ti mesmo, escapa-te por tua vida, salva-te hoje, recua em Cristo e peça a Deus: Senhor, dá-me o teu Espírito, para que Ele me inspire os meus desejos somente de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Baseado em coisas sem valor, tão somente em prazeres que não trazem satisfação. Mesmo que existam canções que dizem ter a emoção, tudo é triste, tudo é trevas, tudo é frustração. Mas o maior prazer está em ouvir a voz de Deus e buscar obedecer a voz de Jesus. Este é o maior segredo que realmente traz a paz, uma infinita paz que procede do céu. Quem já creu e confiou no nome do Salvador, pode enfim cantar e sentir a doce suave paz. Pode também sentir uma esperança
esperança sem igual, esperança de morar na mansão celestial. Aleluia, aleluia, eu canto ao meu Deus, louvando pelo seu amor sem par. Aleluia, aleluia, eu canto a Jesus, meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Meu Rei, meu Salvador e meu Redentor. Glória a Deus, o Pai majestoso. Glória a Deus, o Pai majestoso. Dai louvores ao poderoso, pois os céus e a natureza mostram obras de suas mãos. Santo, Santo, poderoso. Glória ao Santo, Santo Espírito. Dai louvores ao bom Consolador, pois as almas que convence traz das trevas para a luz. Santo, 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 Santo. Glória ao Filho, o Cordeiro. Dai louvores ao grande Salvador, pois na cruz mostrou seu infinito amor, por nós morreu. Santo, 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 Santo. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Todo-Poderoso, glória, glória aos altos céus. Aleluia, Santo, Santo.